Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Esses tempos pra trás, eu fiz um vídeo falando sobre algumas coisas que são criação original do pobre, mas que caiu na graça das pessoas mais abastadas, mais ricas, né? Se você não viu, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você ver depois, tá? Porque vale bastante a pena. E como vocês gostaram muito e pediram mais ainda, eu vim com mais uma lista. Então vamos logo ver algumas coisas que o rico usa, mas que foi o pobre que inventou. Então vambora! E eu já vou começar aqui com uma polêmica, né? Porque quem viveu os anos 80 e 90 sabe que o rock tava bombando e já tinha um tempo. Mais ou menos assim desde os anos 60 que o rock era um estilo musical que fazia mais sucesso entre os jovens. E muita gente acha que tudo começou com Elvis. Todo lá engomadinho, né? Rebolando com aquele topetão. One for the money, two for the show. E que os Beatles também jogaram isso para um outro nível. As bandas que vieram depois, que já vão desde Led Zeppelin nos anos 70 até o Nirvana nos anos 90, foram responsáveis pelo surgimento do termo rockstar, né? Que a gente via esses caras como verdadeiros deuses e hoje em dia, apesar de ter dado uma decaída, muita gente ainda ama o rock e virou até um negócio meio cult, né? Hoje em dia o pessoal mais, eu sou rockista. Tá beleza. Mas as origens do rock não tem nada de glamuroso, não. Tudo começou ali nos anos 40, mais ou menos, anos 50, quando alguns artistas começaram a pegar um pouco de influência do blues, do jazz, do country e adicionar um ritmo diferente e principalmente introduzir a guitarra no meio disso tudo. Mas é lógico que não foi todo mundo que gostou, né? Primeiro porque o pessoal tava na vibe meio Frank Sinatra, né? O pessoal tava na vibe Frank Sinatra e hoje nós estamos na vibe das coisas das pisadinhas. E o pessoal que ouviu Frank Sinatra achava que isso era uma barulheira sem fim. E segundo, porque os grandes precursores do rock eram pessoas negras. E nessa época, os Estados Unidos passavam por um período chamado de apartheid, onde os negros não podiam frequentar alguns lugares, tipo faculdade, por exemplo, e nem beber água no mesmo bebedouro dos brancos. Olha só que absurdo. Pode parecer um absurdo hoje em dia, e até porque é mesmo, mas na época não dava nem pra imaginar que as pessoas negras podiam estar fazendo um tipo de música boa pra caramba. Tanto que esse é um dos motivos do rock ter disparado a popularidade depois que o Elvis apareceu. Tanto que é ele que tem o título de rei do rock até hoje. A mesma coisa aconteceu com o rap e com o hip hop, que são músicas que apareceram em Nova York nos anos 70 e 80 e eram feitas exclusivamente pelas pessoas negras da periferia da cidade, tipo no Bronx, que aparece lá no Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, você não vai acreditar, eu achei um lugar na Terra onde eu não sou nerd. Onde? Nesse casaco? Na Academia do Bronx. Só que como a música não tem esse lance de racismo, não demorou muito para todo mundo passar a ouvir e gostar do som. A história do rap é igualzinha ao do funk brasileiro, que hoje toca em qualquer festa que o ingresso passa dos R$500, né? Mas veio das favelas do Rio de Janeiro e isso não tem como negar. Agora, tem coisa mais chique do que ver aquelas atrizes antigas usando um chapelão, né? Ou os senhores andando de paletó com um chapéu na cabeça? Não tem. O chapéu virou um acessório de moda. Na praia a gente até vê o pessoal usando e tudo mais, né? Só que o chapéu só foi inventado com um único propósito: proteger a cabeça e o rosto do sol quente. Mas quem que fica debaixo do sol o dia inteiro? O rico que não é, né? A história do chapéu é muito mais antiga do que a gente imagina. Porque até estátua usando alguma coisa na cabeça e assim, datando de 30 mil anos atrás, já acharam lá na Austrália. E com o passar dos séculos, o chapéu virou símbolo de status, né? Pra saber se a pessoa era um comandante, um oficial, um navegador e qualquer coisa assim. Mas tudo indica que os chapéus mais parecidos com o que a gente conhece vêm da Ásia. Muito provavelmente dos cultivadores de arroz da China, passavam um tempão debaixo do sol plantando e colhendo arroz e precisavam de alguma proteção contra o sol, né? Tanto que se a gente esquecer dele como um acessório fashion, né? As primeiras figuras que vêm na nossa cabeça usando chapéu são os vaqueiros com chapéu de couro ou os sertanejos com chapéu de palha. A mesma coisa aconteceu com o boné, que já faz um tempo que é muito popular, principalmente para os mais jovens, e que hoje tem uns modelos aí que se você vê o preço, você nunca mais chega perto de um boné na sua vida. Um homem misterioso aparece jogando dinheiro pro alto no meio da rua. Mas eles surgiram por volta de 1800 e eram usados pelo mesmo motivo dos chapéus, que era proteger da luz do sol ali na região dos olhos. O nome
nome vem do francês, mas os primeiros registros de pessoas usando bonés são de trabalhadores de fábricas e açougueiros ingleses. Mas o boné só começou a ficar popular entre as classes mais favorecidas depois que os jogadores de beisebol dos Estados Unidos começaram a usar os bonés nas partidas, né, para o sol não atrapalhar. Nos anos 60, a indústria da moda passa a confeccionar o acessório em larga escala, de um jeito mais estilizado, mas baseado nas boinas francesas, só que mais modernos também, e pronto, né? Aí foi sucesso instantâneo. Eu falei agora há pouco sobre o rap, né? E aqueles rappers dos anos 80 também passaram a aderir ao boné nas apresentações, nas fotos de divulgação, e depois que eles estouraram, eles passaram até aí na televisão usando um boné. Daí acabou, né? Gente famosa do esporte usando, gente famosa da música usando, não tinha como não fazer sucesso. Até hoje, muita gente usa o boné, ele realmente é visto como uma peça de moda e tudo mais, com todo tipo de gente usando. Até quem nunca passou mais de meia hora debaixo do sol na vida, né? Nossa, não te vejo há muitos domingos. O que é que você anda fazendo? Pecando. O próximo item da lista tem uma origem desconhecida, porque ele surgiu em várias partes diferentes do mundo em épocas diferentes, porque tinha chinelo no Antigo Egito, na Grécia Antiga, no Japão e até com os nativos daqui na América Latina. Eles eram feitos de um monte de material diferente, que ia desde madeira até couro de animal, e o intuito era proteger o pé de um jeito mais simples. No século XX, o pessoal só usava sapato social, e o tênis ficou popular só depois dos anos 50, e isso foi no mesmo tempo que os chinelos começaram a ser vendidos no mercado. Só que eles não eram acessórios para você sair de casa, a não ser que fosse para a praia. Só que como eles sempre foram mais baratos que os tênis e os sapatos, a galera que não tinha muita grana passou a usar no dia a dia. Até porque quando o pobre vai na praia é uma vez por ano, né? Não dá para comprar um calçado só para ir na praia. Então depois dos anos 60, a coisa mais comum do mundo era ver tanto criança quanto adulto com chinelo no pé, seja para trabalhar ou para ir para a escola. Mas não demorou muito para a coisa tomar outro rumo, principalmente aqui no Brasil, que é um país bem quente e que tem a famosa Havaianas, que surgiu em 1962 e conquistou não só a gente, mas um montão de gringo. Você que arrebentava um chinelo toda semana, lembra que não era um super problema comprar outro, né? Lógico, só depois que a gente fica mais um tempo com um prego segurando esse arrebentado, mas era um item mais popular. Ninguém via gente rica no shopping de chinelo. Agora tem gente que até prefere usar um chinelo do que um tênis. E se não for alguma coisa super formal, é normal usar para sair, inclusive à noite, e nem precisa ser na praia. E as melícias, que também foram sandálias que fizeram muito sucesso, também foram inspiradas nos pescadores de uma região da França. Os irmãos Grandene estavam de férias pela Riviera Francesa e viram que os pescadores usavam uma sandália de plástico para proteger o pé das pedras. E isso fazia muito sentido, porque o plástico não estragava com a água. E daí surgiu a Melissa em 1979. Melissa de tirinha e Melissa furadinha. E que hoje tem uns modelos com os precinhos assim, bem salgados, igual a água do mar. E quem aí nunca viu uma blogueira fitness comendo a sua tapioca de manhã, né? Pois é, a tapioca, ou beiju, como é chamado em algumas regiões, se tornou um dos lanchinhos preferidos do pessoal da geração saúde. É, tapioca, não sei o que, comeu chá verde, escambau. E hoje em dia é até vendido em restaurante caro pelo país. E, inclusive tem marca brasileira exportando para a Europa, né? E fazendo um sucessão por lá também. Só que a tapioca, que é a fécula da mandioca, é uma comida típica dos indígenas brasileiros, já que a mandioca sempre foi um dos principais alimentos do país, mesmo antes de Portugal chegar por aqui. Até hoje a farinha de mandioca, o beiju e outros derivados dela fazem parte da alimentação diária das pessoas do Norte e Nordeste. Mas vocês lembram que lá para 2010 aconteceu um fenômeno chamado, como é que é? A gourmetização? Tudo que a gente comia todo dia, do nada ganhou uns adereços, né? Umas embalagens diferentes e ficou o triplo do preço. Isso aconteceu com o dogão da esquina, com o brigadeiro, e acabou que a tapioca também não escapou do raio gourmetizador. Só que felizmente ainda dá para ir no mercado e comprar farinha de tapioca por um preço ok e fazer em casa. Mas eu imagino que muita gente nem deve saber disso e paga um absurdo para comer uma tapioca em algum lugar mais glamuroso, né? E, gente, o negócio é só jogar na frigideira quente que tá pronto, tá? Dá para você pôr o que você quiser lá dentro, tanto doce quanto salgado. Mas aí o pessoal me só com queijo de búfala, com tomate seco e ervas finas, não sei o que. Aí não dá, né, gente? Não tem coisa que fique barato com esse tanto de trem mesmo. Mas enquanto você tá pagando caro, tem gente que no Brasil que come todo dia como se fosse um pãozinho francês. Ué, você tá vendo o vídeo aí até agora? Então inscreve no canal, porque ó, você quer se divertir, quer novidades do passado e o melhor, quer entretenimento bom de graça? Então você tem que inscrever aqui.
E já que a gente tá falando de comida, pensa aí quando você era pequeno. O tanto que a sua mãe não te falou pra comer tudo que tem no prato, porque comida não se desperdiça. E eu levei isso a sério, eu levo isso a sério até hoje. Dá pra usar meu prato de novo depois que eu como. E também sempre teve aquela regra de pegar um arroz e misturar todo o resto que tinha na geladeira pra fazer o famoso mexidão. Você lembra? Ô, trem bom, é bom demais. O da Bárbara, inclusive, é um mexidão de respeito. Assim, na casa do pobre nada se desperdiça, enquanto na do rico só se desperdiça, né? Só que isso mudou. De uns anos pra cá, as pessoas tomaram consciência e estão jogando cada vez menos comida fora. Inclusive, você encontra muito restaurante granfino vendendo risoto feito com talos de legumes, né? Tem lugar que serve no cardápio os miúdos dos bichos preparados de um jeito mais chique, né? Custando um miúdo nosso, inclusive. E tudo isso, né, de evitar o desperdício comendo as partes menos nobres do bicho, tá presente na vida do pobre faz tempo, né? Porque tem gente que não pode ver uma moela de galinha ali na panela que já voa em cima. Quem diria que a gente ia ver o rico comendo fígado na janta também, né? Que fenômeno mais curioso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, faz um fígado hoje à noite, sabe? Serve pra família pra ver se eles gostam mesmo do negócio. E aproveita, põe o vídeo pra passar no meio da janta que eles vão gostar também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!